Então, hoje, sigamos com o artigo 24, 25, talvez o 26, dependendo do nosso tempo. Eu não sei se eu consigo falar aqui por 1 hora, mas vamos falando, vamos conversando enquanto a voz aguentar, ok? E nesse capítulo 24, ou melhor dizendo, nesse artigo 24, nesse item 24 do capítulo 7, nós temos um ponto. Nós temos que entender que há um desdobramento. Então, quando a gente lê o 24, dá a impressão que está fora de contexto. Mas é porque no artigo 23, 22, já vem desenvolvendo o assunto. Então, aqui no artigo 24, diz o seguinte: para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Hoje eu estou aqui com a turma do Hakuna Matata na caneca. Mas vejamos, aqui se refere à percepção no mundo espiritual. Porque quando no mundo espiritual, até dei exemplo de uma outra vez, quando no mundo espiritual nós temos a percepção mais aclarada do espírito que chega ao mundo espiritual. Ele chega com a percepção mais aclarada. E com essa percepção mais aclarada, ele percebe as circunstâncias do seu ato enquanto encarnado. Ele revê essas circunstâncias. E essa questão da presença da vítima não é no sentido de a vítima estar no mundo espiritual. É essa presença latente na estrutura de consciência. Porque, uma vez voltando ao mundo espiritual, a visão que temos de mundo, ela se amplia muito. A visão que temos de mundo passa a abarcar circunstâncias que, encarnados, nós delas nos esquecemos. Então é natural que o espírito gradativamente tenha uma visão mais ampla do seu passado. E quando eu falo seu passado, é o passado não imediato, mas aqueles, vou usar uma forma plural para fins didáticos somente, os passados encarnatórios. Então há uma ampliação. Há uma observação dos propósitos feitos pelo Espírito quando do seu programa de encarnação, a sua programação encarnatória. Conforme nós vemos na questão 258 do Livro dos Espíritos, que mostra-nos que há uma escolha de um gênero de provas. Então, quando voltamos ao mundo espiritual, percebemos a programação feita e a realidade, ou seja, as reais atitudes, ou a real atitude. E isso, então, é aquele momento da reflexão consciencial. E nesse momento, a percepção do erro, ela pesa na consciência. E a imagem das circunstâncias, do ato, volta como se o fato estivesse ocorrendo, porém impossível de ser refeito. E isso causa uma espécie naquele que agiu. Que aqui o artigo 24 trabalha como o criminoso. Não é o criminoso no aspecto homicida, não. É aquele que praticou um delito. E isso lhe pesa na consciência. E aí é que vem a ideia do suplício. Suplício em que sentido? A circunstância não pode ser refeita. O fato não pode ser reconstruído de forma diferente do que aconteceu.
E aí vem aquela sensação do não deveria ter feito. Vem aquela sensação de, se eu pudesse voltar àquele momento para não praticar o ato. Como eu desvirtuei-me da programação feita para minha encarnação. Então, esse é o aspecto do suplício. Nós veremos depois, em outros artigos, há esse aspecto do suplício. É esse o ponto que aqui Kardec elenca. Quando ele diz para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime, do ato, é um suplício cruel. Cruel não no sentido de imposto por Deus, cruel porque machuca a estrutura consciencial. Não há nenhum espírito que, retornando ao mundo espiritual, em um dado momento, não aclare a sua consciência. Não quer dizer que todos terão esse aclarar de consciência no mesmo momento da desencarnação. Não. Há um tempo para cada espírito. Mas certo é que um momento, um dia, no mundo espiritual, essa consciência se aclara. E aí sim, vem todo esse processo de não devia ter feito, não deveria ter feito, não poderia ter feito. A minha programação reencarnatória não era essa. Desvirtuei-me dessa programação, distanciei-me dessa programação. E é esse o suplício. Não é nada imposto por Deus, não é nada determinado num aspecto punitivo por Deus. É pura e simplesmente a reação consciencial. Se nós nos lembrarmos da questão 621 do Livro dos Espíritos, nós veremos que a lei de Deus está escrita na consciência. Há um momento que essa escrita vem à tona. Há um momento em que a consciência se abre. E aí sim, todas as circunstâncias dos atos vão voltando, vão retornando, vão aclarando, e a pessoa vai percebendo o efeito das suas ações. E dependendo das ações, há efeitos que geram um suplício cruel. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O estado de consciência. Basta que nós observemos aqui mesmo na Terra, encarnados, quantas vezes nós nos arrependemos no sentido de não deveria ter feito, não deveria ter falado, e aquilo fica latejando em nossa consciência. Quantas vezes nós respondemos a uma pessoa de maneira abrupta, impensada, e depois dizemos, eu não devia ter falado isso. E aquilo fica, mineiramente falando, fica martelando na nossa consciência. Então, no mundo espiritual, isso é mais amplo. No mundo espiritual, isso é amplíssimo. E chama o espírito à reflexão, à tomada de consciência. E aí sim, ele pode ter uma ação reparatória, que é precedida de um arrependimento, mas o arrependimento sincero, querendo reparar o ato. E aí vem as possibilidades encarnatórias futuras para a reparação. Então é isso que o artigo 24 nos diz. Chama-nos a atenção para esse aspecto. Vejamos que não é punição de Deus. Até porque pela onisciência de Deus, ou seja, esse atributo da divindade, a onisciência, ele tem conhecimento prévio do que será feito.
Ele tem conhecimento prévio da ação a ser praticada. E pela sua onipotência, ele poderia impedir. Agora, se ele não impede, sabe que será cometido, não impede, ele não poderia punir, porque seria uma omissão da parte dele, do Criador. Então, o que acontece? O livre-arbítrio, a liberdade de escolha, a liberdade de ação, óbvio que se amplia à medida que o espírito evolui. E esse aspecto é que faz com que nós mesmos nos responsabilizemos pelas consequências das nossas ações, nos beneficiemos das consequências das nossas ações. Então, fica bem claro para nós, nesse artigo 24, esse raciocínio. O artigo 25, nós temos um desdobramento. Ou no artigo 25, nós temos um desdobramento. Diz Kardec: espíritos há mergulhados em densa treva, outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem o término, o fim. Observemos isso. Isso vem ao encontro do que já foi dito. Por que há essa tortura? Consciência. E aí ele diz assim: os mais culpados padecem torturas mais pungentes. É uma questão óbvia. Quando aclara-se a consciência, dimensiona-se o ato praticado, ou melhor dizendo, os efeitos, dimensionam-se os efeitos do ato praticado. E quanto mais danoso o ato, mais danosos os efeitos. E nesse aspecto, então, aquele que mais culpado se coloca, mais ele se atormenta. Ele não é atormentado, ele se atormenta. E nesse sentido não consegue divisar o termo, o término, o fim daquela situação. Por isso, muitos espíritos, quando se comunicam, dizem que sofrem eternamente. Óbvio, não sofrem eternamente. Não há pena eterna. Isso feriria a justiça de Deus. Isso feriria a soberana bondade e justiça de Deus. Então não há penas eternas. Mas aquele que, pela circunstância danosa do efeito, passa, ele não consegue enxergar o fim. É como uma pessoa nadando no oceano não consegue enxergar a terra firme. E aí ele acha que o oceano, ele nadará eternamente, infinitamente. Então é preciso que observemos esse aspecto. E é importante esse raciocínio. É importante porque não se atribui a Deus um aspecto julgador. Deus não é juiz. Deus não é um corpo de jurados que sentencia, que aponta a culpa ou a inocência e sentencia. Não. As leis de Deus já estão em nossa consciência. Algumas vezes abafadas, mas quando essa consciência se aclara, essas leis se mostram ou se nos mostram. E aí sim percebemos a impropriedade dos nossos atos. E é isso que gera o aspecto de tormento, de tortura
torturas, tortura de consciência, tortura consciencial, e não tortura externa. O pranto e ranger de dentes, na linguagem do Cristo, não é por uma força externa que nos coerge, mas sim de um elemento interno que nos vem à consciência, e aí sim teremos um refrigério ou um tormento. Mas o tormento pode ser aplacado pelo arrependimento e a disposição em reparar o erro praticado. Seguindo o artigo 25, o segundo parágrafo diz: alguns espíritos são privados de ver os seres queridos, e todos, geralmente, passam por uma intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Essa situação perdura até que o desejo de reparação pelo arrependimento lhes traga a calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo à sua situação. Que belíssimo esse parágrafo. Que refrigério esse parágrafo nos proporciona. Vejamos como a justiça, aí sim, a justiça de Deus, permitam-me a aparente redundância, o aparente pleonasmo, o quanto a justiça de Deus é justa. Porque a justiça de Deus não é justiceira. Muitos colocam na ideia de justiça divina a vingança, como se Deus fosse vingativo, se Deus fosse um justiceiro. Não, Deus é justo. A justiça de Deus, me perdoe o aparente pleonasmo, mas a justiça de Deus é justa. A justiça de Deus não é justiceira. E esse é justa, nós vamos dizer que ela é justa e boa. A bondade de Deus é justa e a justiça de Deus é boa. Para que nós entendamos que cabe a nós mesmos dar termo aos nossos padecimentos. Aqui, volto a dizer, estamos nos referindo àquele momento de aclarar a consciência no mundo espiritual. No mundo espiritual. Mesmo no mundo material, é possível redirecionar caminhos. Mas aqui a ideia do Código Penal da vida futura é mostrar a realidade quando voltamos ao mundo espiritual. E aqui, veja, mostra-nos quando diz que alguns são privados de ver os seres queridos. E por que são privados? É uma privação estabelecida por Deus que proíbe-nos de ver os entes queridos no mundo espiritual? Não. É porque o estado vibracional daquele ser que traz a consciência, por assim dizer, culpada, não é o mesmo dos que já estão. E aí não há como perceber os outros seres. Porque, numa forma um pouco mais didática, os espíritos não veem, eles percebem. Os espíritos que estão numa mesma faixa evolutiva, numa mesma faixa vibratória, se percebem. Se veem, mas se percebem. É uma emanação da energia espiritual, que está intimamente ligada à energia consciencial. Então, se eu estou num nível consciencial diferente de outros ser espiritual, eu não consigo perceber esse outro ser espiritual. Quem pode mais, pode menos, ou seja, os que estão em níveis mais evoluídos podem perceber os menos evoluídos, mas os menos evoluídos não conseguem perceber os mais evoluídos. Então essa privação não é uma privação imposta por Deus. Não é Deus proibindo
de se encontrarem. É uma impossibilidade fática esse encontro, porque estamos ou estarão em ambientes mentais diferentes. Ambientes mentais diferentes. É importante percebermos isso. Não há uma proibição. Você não pode ver os seus entes queridos. Você não consegue percebê-los se estiver em nível diferente deles. É como uma onda de rádio. Se nós estamos com um rádio ligado e sintonizamos com uma rádio, as outras rádios estão no ar, mas não são captadas, porque o dial do rádio está sintonizado com aquela onda, naquela faixa. Mas se nós mudarmos a faixa, mudarmos a sintonia, nós captaremos a outra rádio, mas aquela que eu ouvia antes continua no ar, só que eu não mais a capto. Por quê? Porque eu mudei a sintonia do rádio. Assim, são as sintonias espirituais. Se eu estou numa determinada faixa de sintonia, eu captarei e perceberei os espíritos daquela faixa. De outras, não. Então, é esse o sentido que nós vemos aqui quando se diz: alguns são privados de ver os seres queridos. Não no sentido de você não verá porque eu não deixo. Não, você não verá porque você não consegue. E isso constitui também um tormento. Constitui uma ideia de tormento. Eu quero me reencontrar, quero rever e não consigo. Vejamos que em momento nenhum se coloca o Deus justiceiro, mas o Deus justo. E nesse aspecto, então, diz que todos os espíritos passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e pelas privações causadas a outra pessoa. Por que de intensidade relativa? O grau de consciência. O grau de consciência. O grau de percepção. E mais à frente veremos o nível do verdadeiro arrependimento e a vontade de reparar. Então, essa relatividade da intensidade não é porque Deus a uns impõe, a outros não. É porque se a pessoa com a consciência aclarada, o espírito com a consciência aclarada, percebe a impropriedade do ato, percebe a inconveniência do ato, percebe as consequências danosas causadas pelo seu ato e se arrepende efetivamente. Não é o arrepender de pura e simplesmente falar, me arrependi. Não. Ele percebe que o erro foi grande e tem vontade efetiva de repará-lo. Esse momento do arrependimento e a vontade de reparar o ato diminui a intensidade daquele, aspas, tormento. Por isso, intensidade relativa. E diz, esta situação, ou seja, esse aspas, tormento, diz, essa situação perdura até que o desejo de reparação pelo arrependimento lhe traga a calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, ou seja, pela própria ação do Espírito, pôr termo à sua situação. Agora eu chamo a atenção, e vou até sublinhar aqui, reparação pelo arrependimento. Porque é importante, minha caneta não está escrevendo, não está mais soltando tinta, só um momentinho. Deixa eu trocar de caneta aqui. Por que é importante nós observarmos isso?
Porque muitas pessoas tentam reparar os seus atos. Tentam reparar os seus atos, mas por obrigação. Não por arrependimento. Não por uma voluntariedade, vontade própria, mas por força das circunstâncias. Muitas pessoas buscam reparar para evitar o mal. Buscam reparar porque seguem ou obedecem uma ordem que lhes chega. Então a reparação só é efetiva quando é precedida pelo arrependimento. Arrependimento não é uma autoculpabilidade. Arrependimento é a percepção de que o ato foi errado e que não se quereria praticá-lo, mas praticou, ou não deveria ter praticado e quer sim repará-lo. Esse é o arrependimento. E não apenas a culpabilidade, carregar uma culpa. O arrependimento não gera um carrego de culpa. O arrependimento gera um senso de responsabilização. O arrependimento gera a ideia de ser responsável pelas atitudes reparatórias, pelo ato praticado. É diferente de se sentir culpado. Carregar culpa não nos leva a nenhum crescimento. A pessoa que se automartiriza pela culpa, ela não cresce. Dizer, não, eu sou culpado, agora acabou, não, eu tenho mais a que sofrer. Não, isso não leva ninguém ao crescimento. Isso não leva ninguém a um processo evolutivo. O que leva a um processo evolutivo é a pessoa perceber, eu não deveria ter feito, mas eu assumo a responsabilidade e o que eu preciso fazer para reparar. E repara, e pratica um novo ato. Então, nós precisamos transformar aquele peso da culpa em a atitude de responsabilidade. Aí sim, quando nos responsabilizamos pelas consequências dos nossos atos, nós nos reparamos e crescemos. Então, todo arrependimento gera o senso de responsabilização e não o senso de culpabilidade. Volto a dizer, carregar o fardo da culpa é gastar as energias e as forças. E nós sentiremos falta delas para os processos reparatórios seguintes. Então, tiremos a culpa, coloquemos a responsabilização. A pessoa que percebe a incongruência do ato e responsabiliza-se por ele, ela se arrepende. E ao se arrepender, ela busca caminhos para a reparação. De uma forma, de uma outra forma, mas ela busca caminhos para a reparação. Deixa de envergar a capa de silício, deixa de se cobrir de cinzas e passa a respirar os ares da renovação de propósitos. Passa a respirar os ares da renovação de atitudes. Passa a respirar os ares da renovação de propósitos e sentimentos, de condutas. E a consciência se lhe abre para que ela possa agir. Então, aquelas pessoas que carregam a culpa, na verdade, se auto-vitimizam e nada fazem para sair dessa sansara sofredora. Mas quando nos responsabilizamos, nós queremos reparar, queremos nos melhorar. E quando nos responsabilizamos, entendemos a humildade. Porque apenas aquele ser que tem essa humildade consegue pedir as vênias, as desculpas devidas e pedir a oportunidade
para reparação. Então é isso que está nesse artigo 25, nesses 2 parágrafos do artigo 25. O artigo 26, ou no artigo 26, Kardec coloca uma sequência de consequências em função dos tipos de sentimentos. Ele elenca o orgulhoso, o hipócrita, o sátiro, o avaro e o egoísta. Ele coloca essas personalidades e coloca o que cada uma dessas personalidades gera de consequência, nesse conceito de arrependimento para um processo de reparação. E aí temos, no artigo 26, Kardec dizendo: para o orgulhoso relegado das classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezara. Isso nos leva àquela parábola contada por Jesus do rico e do Lázaro. E é interessante, normalmente parábolas não se nominam as pessoas, né? Normalmente as parábolas do Cristo, ele não coloca nome nas pessoas. E essa, ele coloca nome. Ele dá o nome de Lázaro. Ele cita Abraão. Ele mostra Abraão nessa parábola. Por isso que muitos estudiosos veem nessa parábola, na verdade, uma passagem. Na verdade, um fato, e não uma história parabólica. Mas certo é que ali, aquele rico, se viu num abismo e percebe Lázaro, aquele pobre que o rico desprezava ou desprezara em vida material, junto ao seio de Abraão. Aqui é o exemplo desse artigo 26 em relação ao orgulhoso. Porque no mundo espiritual, por esse aspecto consciencial, o orgulhoso se vê rebaixado. Ele percebe que muitos daqueles, por ele desprezados na terra, se encontram em situação melhor do que ele no mundo espiritual. Então imaginemos isso para um orgulhoso, como se destrói esse orgulho, como que com uma talhadeira vai se tirando esses traços de orgulho, como que lapidando, talhando o real sentimento. E depois ele vem com o hipócrita e diz: o hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O hipócrita, ele tem a característica de dissimular as coisas. Mas no mundo espiritual, o pensamento é percebido por todos. Se nós olharmos a questão 919A do Livro dos Espíritos, uma belíssima resposta dada pelo Espírito Santo Agostinho, ele vai colocar: reentrando no mundo espiritual, onde os pensamentos não ficam escondidos, onde tudo é desvelado. Então, para o hipócrita, o seu impacto não é o mesmo do orgulhoso. O impacto que ele percebe não é o mesmo que o orgulhoso percebe. Ele vai perceber o impacto de que as suas dissimulações não terão mais efeito. Porque o que ele fala e o que ele pensa verão o que ele pensa. O hipócrita aqui na terra, ele não guarda coerência entre a fala e o sentimento. Sentimentos vis, falas bondosas. Mas no mundo espiritual, não. O pensamento, o real sentimento está mostrado. Já que o pensamento é o veículo de comunicação, de movimento dos espíritos.
Então vejamos como Kardec vai apresentando as características consequenciais em função das características de personalidade. Depois ele diz, o sátiro, na impotência de o saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento. Porque o sátiro, aqui no aspecto das ações delituosas, dos vícios, ele não consegue provê-los. E isso lhe causa um tormento. Não há sucedâneos para os vícios. E aí o tormento se percebe. E depois ele diz, o avaro, vê o avaro, o esbanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto, veja, do seu tesouro. Ou seja, o avaro ele percebe o que fazem com aquilo que ele deixou. Aquele que de nada abria mão. Aquele que guardava tudo para si. Percebe nisso. Percebe no esbanjamento, ou seja, percebe que não tem poder sobre os bens. E depois vem aqui, enquanto que o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências da sua atitude terrena. Nem a sede, nem a fome lhe serão mitigadas, nem mãos amigas, ou amigas mãos, se lhe estenderão às suas mãos súplices. E pois que em vida só de si cuidara, ninguém dele se compadecerá na morte. O egoísta é aquele que o mundo gira em torno dele. O egoísta é aquele que é o centro. E uma vez aclarada essa consciência, percebe que ele pode ser um satélite e não o centro, e não o astro. E isso lhe causa o tormento. Então é interessante essa maestria kardeciana, quando ele coloca aqui o orgulhoso, o hipócrita, o sátiro, o avaro, o egoísta, que são personalidades que nós desenvolvemos, e mostrando as consequências, mostrando o grau de frustração de cada uma dessas personalidades. Interessante esse artigo 26. Interessantíssimo esse artigo 26. E o artigo 27, ou no artigo 27, temos: o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Eu gosto da palavra consequência. Consequência e não punição. Consequência e não punição. Quantos colocam em Deus o aspecto de um verdugo, de um carrasco? Deus punindo pessoas. Deus não pune. Existem existem as consequências. Atos bons, consequências benévolas. Atos ruins, consequências danosas. E não é Deus dando a consequência benévola, dando a beatitude. Não é Deus punindo. É pura e simplesmente a consequência do ato. Isso sim é justiça de Deus. Porque senão Deus seria exclusivista. A uns dá de um jeito, a outros de outro. Sem fazer nenhuma crítica. Sem nenhuma crítica pejorativa. Sem nenhuma crítica pejorativa. Mas dizer que Deus concede a uns a salvação pela graça e a outros não. Dizer que há um aspecto predestinado. Dizer que a pessoa, o ser humano, é o espírito criado e já criado sem, aspas, a salvação.
e que Deus escolhe pela sua graça, é tornar Deus exclusivista. Que lógica esse pensamento tem se Deus é soberanamente justo e bom? Então ele cria todos e separa um grupo? Ele separa um grupo? Ou esse grupo se aparta por si mesmo, pelas suas atitudes? Deus segregando? Onde estaria a equidade, a equanimidade na justiça de Deus? Ah, não. Você já foi marcado para a salvação. Você não. Então, que vida é essa que esse ser terá? Uma vida inócua? Deus criaria seres para uma vida inócua? Ou é mais lógico que cada um colha a semeadura que fez? Não é mais lógico que cada um responda pelos seus atos, repare os seus atos? Então não vale aqui uma crítica pejorativa a um elemento teológico, interpretativo de falas, principalmente das falas paulinas. Infelizmente, o que acaba afastando as pessoas e criando núcleos é a hermenêutica. Infelizmente, a hermenêutica gera as dissensões. Tudo uma questão hermenêutica. E as pessoas querem dizer: a minha estrutura de hermenêutica, a minha exegese é a correta. E o outro diz: não, a minha é a correta. Até mesmo na época do Cristo, quando ele disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento, ele estava apresentando uma outra estrutura hermenêutica. Ele não mudava o texto da lei, mas ele tentava mostrar às pessoas que estavam interpretando de forma errada aquela lei. Ele não veio trazer uma nova. O amar ao próximo, o amar a Deus estava lá, mas ele veio dizer como isso é feito. Ele veio mostrar que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ele veio mostrar que se num sábado a pessoa vai buscar uma ovelha perdida, por que não salvar um homem, curar um homem? Então esse é o aspecto que hoje, infelizmente, geram dissensões. O aspecto hermenêutico. E desculpe-me, vou usar um termo aparentemente chulo, mas cada um puxa a sardinha para a sua própria brasa, no aspecto hermenêutico. E querem ser donos da real interpretação. E toda interpretação é subjetiva. Toda interpretação é idiosincrática. Por isso, eu não gosto de entrar nas celeumas da hermenêutica bíblica, principalmente. Mas usar um pouco de bom senso. Um pouco daquilo que a teodiceia, esse belíssimo ramo da filosofia, nos ensina. Sobre os atributos da divindade. Nós não conseguimos sondar a natureza íntima de Deus. É impossível porque nos falta um sentido para tanto. Conforme nos falam os Espíritos, salvo engano, na questão número 10 do Livro dos Espíritos. Posso estar enganado. Se não for a 10, está ali próximo a ela, 9, 8. Porque perguntou-se aos Espíritos: pode o homem sondar a natureza íntima de Deus? Eles disseram: não, pois é um sentido que lhe falta. Não é que é proibido sondar, é que não conseguimos com os nossos sentidos, com o nosso nível de inteligência, entender. E é prático isso. Basta que nós olhemos que Deus não tem começo, que Deus é eterno, desde sempre existiu. Aí vem a pergunta: mas quem criou Deus? Veja que esse simples ponto, nós já não temos raciocínio para ele.
Nós não temos entendimento para entender, para perceber o incriado. O ser incriado. Então, falta-nos o sentido. Um dia, questão número 11 do Livro dos Espíritos, evoluídos, nós entenderemos. Como nos falou Jesus lá no capítulo 16 de João, depois do versículo 32. A mesma fala que os Espíritos trazem na questão número 11 dos Espíritos foi dita por Jesus. Quando ele diz lá, capítulo 16 de João, chegará o dia em que pedireis ao meu Pai em meu nome, e eu já não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. Então, percebamos esse aspecto, e nós veremos que essa ideia de oportunizar à própria pessoa as condições para que ela repare os seus atos está mais próxima de uma lógica divina. Por isso eu falei da teodiceia. Dentro de uma lógica teodiceica, não se busca entender o que Deus é, mas se busca perceber o que ele não pode deixar de ter. Porque se ele não tiver essas características, esses atributos, ele não poderia ser Deus. O ser não poderia ser Deus. Não é ele no sentido masculinizado. Esse ser não poderia ser Deus. E aí vem o aspecto teodiceico que Kardec muito bem trabalhou na questão número 13 do Livro dos Espíritos, que é o raciocínio da teodiceia, falando-nos da unicidade. Deus é único, Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Sem esses atributos, esse ser não seria Deus. Então a teodiceia não busca entender o que Deus é. A teodiceia busca entender atributos sem os quais Deus não poderia ser. É muito interessante, eu sugiro que vocês aprofundem no aspecto filosófico e estudem um pouco a teodiceia, até para entender melhor a questão número 13 do Livro dos Espíritos. Então aqui, nesse artigo 27, fica-nos claro isso. O único meio, escreve Kardec, o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la. Vou grifar aqui, vou sublinhar, desculpe-me, vou sublinhar aqui. Está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Uma questão óbvia. Quanto mais se persiste no erro, mais se cristalizam as consequências. Então é muito lógico isso, tá certo? Hoje então nós pararemos aqui.